a Domi perguntou aqui em relação aos name rights do CT Joaquim Grava, né, que deve perder o nome, ou pode, né, perder o nome. O Corinthians negocia por um valor de 30 milhões de reais por ano, tá? Existe ainda uma discussão com as empresas, tá? Existem duas empresas interessadas. É claro que essa discussão dos valores é com uma delas, né? E existe ainda a discussão do tempo de contrato, tá? A discussão é entre 10 e 15 anos. Claro, se fechar, o forte do jornalista não é matemática, mas está fácil, né? Se fechar por 10 anos, o Corinthians vai receber 300 milhões, se fechar por 15 anos, 450 milhões. Não há nada fechado ainda, as negociações estão a todo vapor para o Corinthians fechar esse acordo. Os nomes são mantidos em sigilo, mas, né, eu apurei que um dos interessados é uma montadora chinesa de carros elétricos. Então a gente ainda está apurando bastante essa questão, mas o valor seria de 30 milhões de reais por ano. O Corinthians correndo atrás de grana, porque tá precisando, né? Deu uma freada no mercado da bola, tem perdido alguns jogadores e precisa de grana, inclusive, para pagar jogador que contratou, que a gente pode falar daqui a pouco, que é o caso do Ranieri, Domi e PVC. Ô, Samir, vai lá. A montadora é neta, porque isso já prepara o sucessor do Augusto Melo, é isso? Desculpa, não consegui alcançar essa, velho. Não, é porque uma das montadoras chinesas de carros elétricos se chama Neta, ou Neta. E o Neto já disse que é candidato à sucessão do Augusto Melo. Então a minha pergunta é se vai tocar. Não, eu quero saber se a montadora é essa ou se a montadora é outra. Meu Deus do céu. Essa piada foi terrível, né? A Neta. Não foi uma piada, eu quero saber se a montadora é essa ou se a gente não sabe o nome da montadora ainda. Não, a gente não sabe. Até me passaram, né, os dois nomes assim, mas como eu não tenho certeza, o PVC eu optei por ser cauteloso, tá? Justo. Mas eu tô até buscando aqui os nomes, mas haviam me passado os dois nomes, mas como eu não consegui confirmar com uma segunda fonte, sabe que a gente, para dar uma informação, né, pessoal que nos assiste, a gente confirma com 2, 3 fontes, então eu não quis colocar os nomes, tá? Mas existem duas interessadas, mas não é. Eu vi aqui agora o nome aqui, não é Neta, tá? Então, ufa, que senão a gente ia ter que ouvir essa piadinha mais umas 3 vezes. Não vamos trocar o nome do homenageado, agora, não sai Joaquim Grava. Só sai Joaquim Grava. Samir, você acha que tá com cara de que vai fechar? É difícil falar. A diretoria do Corinthians, a gente viu na questão dos reforços, a gente viu no caso Gabigol, a gente viu o caso Luiz Henrique, a gente viu o caso Borré. A diretoria do Corinthians é iniciante no mercado, né? Então tá tentando negociar. Algumas coisas têm fechado, fechou aí o patrocínio master, né, da camisa, por um valor que tem causado até polêmicas. A Leila, né, enfim, acabou rebatendo, aquela coisa toda que todo mundo já sabe. É difícil. Eu prefiro não trazer empolgação nenhuma, tá, Doni? Eu tenho usado desse critério, passar informação, mas não empolgar o torcedor para depois não trazer esse fardo para cima de mim. Mas dentro do Corinthians tem sempre uma animação, e é diferente dos reforços, né? Por exemplo, eu conversei com as fontes ontem mesmo em relação a muitos reforços. O Corinthians está desanimado em relação ao Luiz Henrique. O Corinthians não vai fazer leilão, quer dizer, o Flamengo já deve ter passado o Corinthians aí nessa briga pelo ex-jogador do Fluminense. Agora, na questão dos name rights do CT, eles estão bem cautelosos, né? Até falaram, Samir, envolve muita grana, é um contrato muito grande, não dá nem para te passar o nome da empresa. Eles estão cautelosos, mas empolgados com essa questão da grana do CT. Mais do que os reforços que o Corinthians, né, acabou dando uma derrapada aí por enquanto no mercado da bola. Samir, antes da gente falar dos reforços e do PVC falar se esse time do Corinthians é suficiente para brigar pelo título, eu queria trazer uma informação do Thiago Salazar, uma reportagem na Gazeta Esportiva, falando que o contrato com a Vai de Bet
não passou pelo compliance do Corinthians. Você tem informação dessa notícia? Não tenho, né? O que eu consegui apurar dentro do clube é que para a nova diretoria não faz sentido, né? O Augusto Melo, enfim, todos ali, Augusto Melo e companhia, levarem esse contrato ao compliance que era, né, da época do Duílio, fechado com o Duílio, acho que foi em 2021, se eu não me engano. Eles alegam internamente que não faz sentido porque eles tinham que levar o contrato e levaram para o compliance deles, que eles fecharam agora, né? Uma empresa para fazer isso, e também para o departamento jurídico da nova diretoria. Então é isso que eles alegam, o Domino, nos bastidores. Alegam que não faria sentido levar para o compliance que foi fechado com o Duílio em 2021, já que hoje eles têm, né, o compliance deles e o departamento jurídico deles. Existe essa rivalidade grande, é normal, né? No futebol é assim, a oposição de situação, e eles acabaram optando, claro, né, por usar o compliance que eles fecharam agora. Boa. O Corinthians estreia domingo contra o Guarani às 6 da tarde. Você está vendo aí a fotinho da coluna do Samir, já está no nosso site para você ler. O jogo é às 6 da tarde, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. Não tem ainda o Félix Torres, o Gustavo Henrique, nem o Ranieri, nem o Rodrigo Garro, mas Palácios e Hugo devem ficar à disposição, né, Samir? Sim, né? Estão regularizados, né? Incrível que são 2 laterais, uma ajuda muito o Mano, né? Vai jogar um só, o Mano tá precisando de reforços. O Corinthians tem treinado no CT, né? Já que os 2 estão confirmados, né? Para a estreia contra o Guarani. O Corinthians tem treinado, o time titular tem treinado no CT Joaquim Grava com Cássio, Fagner, o Lucas Veríssimo, Caetano e o Hugo. O Hugo é o titular, o Palácios é o reserva, né? Na contratação, muita gente achou que o Palácio já de cara seria o titular, mas não é. Aí no meio campo vem com Ranieri e Michael. Lá na frente é 4-2-3-1, né? O PVC tem uma regra, viu, que vem da Europa. Então, obedecendo a regra, aqui na direita do 4-2-3-1, o Matheus Araújo, o Rodrigo Garro, o Romero e lá na frente o Yuri Alberto. Se não conseguir fechar, por isso que eu trouxe a escalação já, tá, Domi? Porque se não conseguir fechar a inscrição desses atletas, inclusive falta o pagamento aí do Ranieri ao Cuiabá, o Mano vai ter que se virar em algumas posições, né? Vai ter que achar um parceiro para o Michael, né, no meio campo, e vai ter que achar o armador, né, para o Rodrigo Garro, caso ele também não seja inscrito a tempo. Já o Félix Torres e o Gustavo Henrique não treinaram no time titular, então aí está meio que resolvido. O Caetano joga ao lado do Lucas Veríssimo, mas o Mano já enfrenta alguns problemas aí no início da temporada. E aí, PVC, esse time, sem as contratações ainda, que provavelmente é o time da estreia, é time para brigar pelo Paulistão ou não? Ainda precisa contar com esses reforços? Eu acho que o Corinthians ainda precisa de 2 pontas, que a gente tem falado nas últimas semanas. O Mano quer um jogador para o lado direito e quer um jogador para o lado esquerdo. Não precisa ser um ponta como o Luiz Henrique. Pode ser um meia, como o Matheus Araújo, que tem características de puxar para dentro e abrir o corredor para o lateral jogar. Isso pode acontecer. Mas o Mano precisa de 2 jogadores para serem os titulares nas funções que contra o Guarani devem ser de Matheus Araújo e de Romero. Deu uma travada. Melhor. Hoje não é dia. Voltou, PVC. Então, o Mano confia muito que o Yuri Alberto vai ser... Eu estou em Belém e estou numa sala que minha plaquinha está um pouco hesitante aqui. Desculpa, então, pelo contato. Mil perdões. Mas o Mano acredita que o Yuri Alberto vai ser o centroavante muito melhor do que foi no ano passado, mas ele precisa de 2 jogadores, no mínimo, para disputar a posição, com Matheus Araújo na direita e com o Romero na esquerda. Isso é compromisso da diretoria. Acho que o Corinthians vai se acertar à medida que o campeonato ande, mais pelo trabalho do Mano Menezes do que pelo trabalho da diretoria. O Mano vai montar um time taticamente forte, tecnicamente nem tanto. Concorda, Samir? Eu acho que o Corinthians vai depender muito do Mano. Com esses jogadores que tem hoje, o PVC definiu bem. Eu falei isso no meu canal esses dias. Eu acho que teve até gente lá dentro que ficou chateado.
para mim, vou repetir aqui o que eu falei no meu canal, não tem problema nenhum que você vai ficar chateado. Para mim, esse time do Corinthians ainda é comum. Precisa desses 2 jogadores aí que o PVC falou. Foi exatamente isso que eu falei lá no meu canal. Esses 2 atletas, aliás, para mim tem outra coisa, viu, PVC e Nome? Precisam ser 2 cerejas no bolo, tá? Que às vezes o bolo precisa de uma cereja, mas o Corinthians precisa de 2. Eu acho que se o Corinthians não... Se esses 2 jogadores que o Corinthians contratar de lado, e é exatamente o que o PVC falou, para mim precisa ser o ponta, o 1 contra 1, que vai para o fundo, pode jogar do lado esquerdo ou direito. E o outro pode ser o meia realmente, que vai cortar para dentro, vai abrir espaço aí para o lateral passar. Independente da característica dos jogadores, para mim, para esse time do Corinthians, falar assim, ó, chegamos para brigar por título, precisa que esses 2 jogadores sejam jogadores de impacto no mercado. Por exemplo, Luiz Henrique, Borré, os nomes que estavam sendo tentados. Se o Corinthians contrata, por exemplo, o Gabigol e contrata o Luiz Henrique, aí sim você está mandando um recado que pode brigar por títulos. É isso que eu estou querendo colocar na cabeça do corintiano. Esse time ainda, para mim, apesar de todos os reforços, a zaga parece ser muito boa. Lucas Veríssimo e o Félix Torres deve ser a zaga titular. Os laterais, ninguém pode dizer ainda. Ninguém conhece de fato o Hugo, ainda mais jogando no Corinthians, o Palácios, e ninguém conhece o Fagner mais. Porque o Fagner já foi muito bom, só que há 2 temporadas não joga nada. Não joga. Aliás, faltou até compromisso, muitas vezes acima do peso. Então, você tem 2 zagueiros, uma zaga top, o goleiro indiscutível. Aí você tem 2 laterais que ainda é uma incógnita. Você não sabe se vão ser laterais realmente que vão dar conta do recado. Os volantes, o Michael deixou a desejar nas últimas 2 temporadas. Deu uma melhoradinha em 2023, mas ainda deixou a desejar. O Ranieri parece que é o jogador que nos treinos está trazendo o que faltava para o meio campo. Saúde física, né? Aquela pegada de marcação. Eu até fiz uma matéria sobre isso, o time está marcando mais alto, o time está com melhor retomada de bola, enfim, pegando mais, está com mais pegada, mas foi identificado isso até por eles. Ainda falta o diferente, né? E precisam desses 2 jogadores até para potencializar o Rodrigo Garro, porque o Garro, na verdade, ele não é um camisa 10, ele é um camisa 8, se a gente for falar a moda antiga. Então, eu penso que esse Corinthians, para ficar forte, precisa desses 2 aí que o PVC falou, e ainda acrescento que precisam ser 2 cerejas, um bolo com 2 cerejas, tá, o Domi e PVC? O PVC, já a gente vai passar os reforços aqui para a gente analisar que time contratou melhor nessa temporada, mas queria aproveitar isso que o Samir falou e perguntar, sem esses 2 reforços, entre os paulistas, o Corinthians está em que lugar agora? Terceiro, Cuidado, pelo Mano. Cuidado que isso aí dá uma polêmica, esse negócio de força, de primeira, segunda, terceira força. Eu fiquei com... Quando a Dom me perguntou, eu falei, ih, lá vem polêmica. Porque quando falaram a terceira força, né, a torcida do Corinthians nunca esqueceu que acho que foi em 2017, né, PVC? Foi quando o Corinthians foi campeão com o Carille. Falaram muito da terceira força ou quarta força, não lembro. Quando a Dom me perguntou, eu falei, ai, meu Deus. Era a quarta força. Qual seria? A ordem, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. E isso porque eu estou confiando no Mano. Porque o Santos montou um elenco melhor. O Santos montou um time para ser mais sólido. E vai depender do trabalho do Carille também. O Santos não é uma máquina e o Santos está na Série B. Não dá para dizer que o Santos está na frente do Corinthians. Na minha opinião, não dá para dizer isso. Embora eu ache que o Santos vai fazer um bom Campeonato Paulista. Agora, o Corinthians depende muito do Mano. O que me lembra muito, Domi, Samir, é o processo de 2008, que é o time da Série B que foi crescendo, não chegou nas finais do Campeonato Estadual, mas foi vice-campeão da Copa do Brasil, entrou na Série B para ganhar disparado e aquele time foi se formatando para, no ano seguinte, ser campeão da Copa do Brasil e campeão paulista invicto. Né? Vamos pegar o time de campeão paulista de 2009, que também começou desacreditado e o Mano montou, era Felipe, Alessandro, Chicão, William e André Santos. Esses 5 estavam na Série B. Christian e Elias estavam na Série B. Dentinho, Jorge Henrique,
Douglas entrou durante a Série B. E aí, o que aconteceu com esse time? Que começou o campeonato desacreditado, chegou aos finais desacreditado, mas que em março recebeu um reforço. Um reforço que fez o primeiro gol lá em Presidente Prudente. Lembra quem era? Só foi uma troca simples. Herrera trocou, né? Um ano Por Ronaldo Herrera por Ronaldo Fenômeno. Fenômeno. Só isso. Só isso. Saiu quase gol e entrou o gol. Muito boa essa. Eu quase gol, entrou o gol. Ó, eu tô igual o PVC, hein? Aposto muito no trabalho do Mano. Eu acho que se os dois reforços não chegarem, e se esses reforços chegarem e não serem jogadores badalados, o que vai fazer, o que vai suprir exatamente esses reforços, para mim, é o trabalho do Mano. Ainda mais com uma pré-temporada, o Corinthians não tinha isso há muito tempo, né? O Corinthians, a gente viu aí a diretoria anterior, em relação a técnicos, foi uma loucura. Então, assim, o Corinthians tem uma pré-temporada com o Mano, eu acredito muito. Aliás, o time já está com mais pegada, enfim, os treinamentos, o time tá jogando bem, tá indo bem, mas a avaliação deles lá, mesmo interna, é que realmente precisa ainda de reforço, quando está com dificuldades. Não dá para... O Matheus Araújo, ele não tem velocidade para jogar pelos lados, mesmo que a função dele seja, né, ir por dentro, né, para que aconteça o overlap, né? Mesmo assim, é um jogador que não ajuda na marcação, ele não tem muita força física, explosão física, é um atleta que não vai segurar a onda. O que me passaram, aliás, lá de dentro, foi que o Matias Rojas e o Matheus Araújo não vão potencializar o Rodrigo Garro. Precisa de um reforço ali no setor. Daqui a pouco até posso falar acho que o único nome hoje aí que está sendo cogitado, viu, Domi, até para essa função. Fala aí já, que a gente não gosta de suspense aqui não. É o Lincoln Henrique, né? Jogador que foi oferecido ao Corinthians. Ele tá passando aí pelo crivo do Cifute, que é uma coisa até legal aí de vocês comentarem o PVC, porque eu não sei se uma coisa que eu penso muito sobre esse crivo do Cifute, tudo passa pelo Cifute agora. Por exemplo, o Paulinho do Atlético Mineiro. O Paulinho do Atlético Mineiro passaria pelo crivo do Cifute do Corinthians? Eu não sei. Porque lá no Bayern Leverkusen ele não estava jogando nada. Então, assim, todo reforço ter que passar por esse crivo, o Corinthians pode perder muitos jogadores aí no mercado da bola. E agora tem essa questão aí de mais um atleta que foi oferecido e está sendo analisado, que é o Lincoln Henrique, que foi revelado pelo Grêmio, um atleta de 25 anos. O Jorge Jesus levou para o Fenerbahçe quando ele estava lá. Inclusive ontem, né, ele volta de uma lesão e marca, né, o gol do Fenerbahçe. É um jogador hoje que está sendo discutido para o setor, porque o restante de negociações deu uma esfriada boa.